O meu nome é Sandra Alves, eu venho de uma cidade do interior. Eu nasci em Porto Feliz e residia em Boituva. Nessa cidade pequena do interior, ali existia uma família em extremo estado de vulnerabilidade. Eu, como criança, eu cresci no lar onde faltava amor, respeito, diálogo e recursos. Mas o mais importante de tudo, o que faltava era a presença de Deus. Como foi dito hoje, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que traz para dentro da tua casa a verdadeira bênção. Naquele lar destruído, o meu pai era um homem violento, um homem dependente químico da bebida, e por conta desses vícios, ele se tornou um homem violento. Um homem que praticava a violência doméstica, ou quando agredia minha mãe no físico, no sentimental e no emocional. A minha mãe foi se tornando uma mulher oprimida, uma mulher sem alegria de viver. Meu pai fazia questão de trazer à memória as dores e as marcas que a minha mãe carregava. Eu lembro na minha infância que poucas vezes eu tive a oportunidade de ver o meu pai são. Poucas vezes eu tive a oportunidade de receber um abraço do meu pai. Dentro da minha casa, na hora do almoço, o que existia era faca voando, comida sendo jogada fora, muitas das vezes comida que nós ganhávamos dos nossos vizinhos. Eu lembro que numa certa feita, no aniversário da minha mãe, uma patroa da minha mãe mandou um prato de lasanha para nós comemorarmos o aniversário. O meu pai estava alcoolizado, bêbado, irado, e meu pai pega aquela travessa de lasanha e evacua na lasanha para que eu e minha mãe não viéssemos comer. Eu lembro que a minha mãe chorava, ela me carregava no colo e dizia: filha, fica tranquilo que o dia vai ficar tudo bem. Nós nos refugiamos numa religião chamada Candomblé. Do caminho da minha casa até esse terreiro espírita existia uma igreja evangélica. Todas as vezes que eu, meu pai e a minha mãe passávamos por ali, o meu pai dizia: eu não consigo entender esse povo. No meio de tantas dores, no meio de tantas ruínas, no meio de tantas decepções, eles fazem reunião para dar glória a Deus e aleluia. Eu já estou declarando nessa noite que tem pessoas que estão passando por aqui e está dizendo: eu não estou entendendo aonde esse povo ainda encontra forças no meio do câncer, do desemprego, do divórcio, para levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia. Meu pai, ele era um homem rude, minha mãe foi se tornando uma mulher silenciosa. Eu descobri na infância que uma das linguagens do amor que eu carregava era a linguagem de afirmação. Quando você tiver um tempo, leia a respeito sobre isso. Eu tinha necessidade de reafirmação de quem eu era. Como criança, aos meus 8 anos de idade, eu encontrei com um senhor no mercado, um jovem senhor. Esse jovem senhor deu aquilo que eu não tinha dentro da minha casa. Ele dizia: ô Sandra, como você é inteligente, como você é bonita, como você é esperta. E aquele homem foi me seduzindo, foi me trazendo para perto, foi conquistando a minha confiança. E quando eu vi, eu estava passando pelo processo da pedofilia. Eu fui estrupada com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu já tinha intimidades com o dono daquele mercado. Querido, muitas das vezes nós perguntamos: mas como aconteceu isso? É que muitas das vezes queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Achamos que para cuidar dos nossos filhos é o professor da escola dominical, é o professor da escola secular, é o pastor, a pastora, mas isso é uma doce ilusão. A educação precisa começar dentro da tua casa. Você precisa começar a sentir os sinais do que está acontecendo com a vida de uma criança. Eu olhava para o meu pai e minha mãe, eu não encontrava abrigo, eu não encontrava refúgio, mas aquele homem, ele dizia que eu era linda e colocava os seus olhos genitais na minha boca. Ele dizia que eu era esperta, que eu era inteligente e mantinha relações sexuais comigo. E com o que eu saía de lá? Muitas das vezes com 2 pães e uma lata de sardinha. Dói quando eu me lembro, porque esse trauma de um estupro eu levei até a minha juventude. Eu fui mulher, servi como mulher daquele homem até os meus 12 anos de idade.
no meio daquela miséria, no meio daquela tristeza, eu não tinha onde desabafar e eu não tinha com quem contar. Eu quero pedir nessa noite que Jesus entre dentro da tua casa, que os sinais do Espírito Santo venham visitar você todos os dias, que você seja guardiã da sua família, guardião da tua história. Não, querida, muitas das vezes você está preocupado em reconstruir a sua vida sentimental, reconstruir a tua vida financeira, mas não existe maior ministério do que o ministério chamado família. Que Deus essa noite levante homens e mulheres compromissados com o quê? Com a família. Meu pai, aquele homem alcoólatra, com 37 anos de idade, das indas e vindas da religião do candomblé, o meu pai escutando glória a Deus e aleluia, um dia ele entra dentro de uma igreja. Ele escuta a palavra, recebe e aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Meu pai, ele chega em casa, ele chega com a Bíblia na mão, chega até a sua esposa, e a minha mãe diz assim: o que está acontecendo? Eu entrei dentro de uma igreja evangélica e entreguei a minha vida a Jesus. A minha mãe, não tendo a sabedoria, uma mulher ferida, porque quando nós estamos feridos, nós ferimos outras pessoas. Aquela mulher ferida, ela pega a Bíblia e começa a gritar com meu pai. Ela começa a bater no rosto dele, falar palavras de baixo escalão, e meu pai, ele diz assim: olha, independente do que aconteça agora, eu encontrei com Jesus e nada vai tirar a minha paz. Coloca a mão no teu coração e diga: eu tenho um encontro com Jesus, nada vai tirar a minha paz. Eu queria pedir para essa moça que está de blusa branca, fique de pé um pouquinho, fazer um favor. Deixa eu melhorar, tem uma blusa azul do lado, você relemanda soe. O Deus que está aqui nessa noite se faz presente. Ele é o Deus de paz, e Ele diz assim: acalma o teu coração. Ele tem visto a aflição da tua alma, aonde é um grito de desespero, mas o Deus Todo-Poderoso chegou aqui e Ele diz: diga a minha filha que eu dou a ela a minha paz. Não, eu não dou a ela porta de emprego aberta, eu não dou restauração, mas eu dou a minha paz. Passe pelo processo, porque tem um propósito, diz o Senhor dos Exércitos. Se é para Jesus, tem glória. Se é para Jesus, tem avassou de que abaiacei. Ele me descer massa. O meu pai, ele está empoderado de paz. A palavra que ele recebe, a palavra profética que ele recebe é essa: eis que eu, o Senhor, teu Deus, vou preparar um lugar. Minha mãe coloca meu pai para fora, e eu, como criança, começo a chorar. E a minha mãe, com misericórdia, ela permite que meu pai durma aquela noite em casa. Meu pai tinha apenas 37 anos de idade. À madrugada, conta-se a minha mãe que ela sente um desconforto, e nesse desconforto ela acorda e vai acender vela para os seus orixás. Quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela corre até meu pai e começa a chamá-lo, dizendo: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Sabe o que eu estou falando? Deus fez uma promessa que vai salvar alguém da tua casa. Você está dizendo: não tem mais jeito, porque está nas drogas, está na bebida, está distante. Ei, o Deus que fez a promessa, Ele está aqui nessa noite, e Ele diz: independente de onde está, sou eu Deus de resgate, sou eu Deus que muda a história, sou eu Deus que escrevo um novo tempo para a tua casa, diz o Senhor. Meu pai, ele morre e fica duas pessoas. E primeiro eu dizia que ficava duas mulheres, mas ficou uma mulher e uma criança. Eu era uma criança rebelde, uma criança sem educação. Eu cuspia no rosto da minha mãe, arrancava a roupa da minha mãe no meio da rua, gritava com a minha mãe. Talvez você pode dizer: por quê? Porque eu era o reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa. Dentro da minha casa o que eu via era agressão, palavrões, e eu replicava isso sobre a vida da minha mãe. Eu estou dando um alerta para você.
Quando você vê uma criança gritando, esperneando, puxando o cabelo da mãe, não, ela não aprendeu com a avó, ela não aprendeu com a tia, ela não aprendeu na escola, é reflexo daquilo que ela está vendo dentro da própria casa. É que às vezes nós queremos colocar a responsabilidade, dizendo nossos filhos aprenderam na escola, aprenderam na casa da avó. Não, os filhos só imitam o que vê dentro da própria. Eu vivia essa vida rebelde e sendo usada por aquele homem. A minha mãe entrou no alcoolismo. Minha mãe naquele alcoolismo servindo aos orixás ali no candomblé. Eu lembro de uma certa feita que a minha mãe foi no ritual para entregar a cabeça para os Exus. Ela entregou meu corpo aos Exus e todos os dias, pela madrugada, eu sentia os Exus chegarem até mim e manterem relações íntimas comigo. Eu acordava com chupadas e mordidas sobre o corpo, até que a minha mãe decidiu entregar a cabeça dela para que nós viéssemos receber libertação daquele tormento. A minha mãe está ali no terreiro, na cidade de Santos, e os meus avós me levam para buscar a minha mãe depois de 7 dias. Quando dá 7 dias eu chego no terreiro, minha mãe está magra, com uma roupa da cor de chumbo amarrada no corpo, ela está careca e está com o corpo todo marcado por navalha. Eu lembro que os cambonos é aqueles que servem os orixás. Os orixás, eles possuem o corpo daqueles que são cavalo. Eu já tenho uma dica quentinha. Lá no terreiro você é cavalo, mas aqui dentro você é filho. Não, eu vou repetir de novo. Lá no terreiro você é cavalo, mas para Jesus você é filho. Jesus está dizendo: eu coloquei o nome de filho para que você tire o fardo pesado e carregue o meu, que é leve. Essa mulher de vestido, eu acho que é lima, essa cor. Fique de pé um pouquinho. Fica de pé, minha linda. Relemanda a súbia. Relemande Kirra, Elei de Si de Res. Quando iniciou o louvor disse assim: há poder no nome de Jesus. Deus está dizendo: eu já ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Alamande que roube de Sirra. Eu vejo Deus visitando a tua casa e trazendo a libertação prometida. Tu disse: Senhor, eu tenho orado, e Deus tem dito: eu tenho visto as tuas lágrimas. O tempo de cantar está chegando. Deus quebra as cadeias do diabo, traz a libertação dentro da sua família, e você vai testemunhar e cantar o hino de vitória, que o teu filho, a tua casa serve ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem pode levanta a mão pro alto e glorifica o Eterno. Só quem pode naquele momento em que eu vou buscar a minha mãe com os meus avós, a minha mãe, ela está ali de cabeça rapada, está magra, o corpo navalhado, e eu vejo a minha mãe, ela incorporada, e enquanto ela está incorporada, eu vejo os cambonos escarrando no chão, e a minha mãe lambendo aquele escarro. Eu vejo os cambonos soltando galinha, minha mãe pegando galinha viva e rasgando a galinha viva no dente. Quanta opressão dentro daquela casa, quanta opressão no meio daquela família. Por vezes, por diversas vezes, nós sentíamos e víamos o barulho de cavalos em cima do nosso telhado, mas um dia a misericórdia de Deus, diga para o teu irmão, a misericórdia nos alcançou. Eu mantive intimidades com aquele homem até os meus 12 anos de idade. Após os meus 12 anos de idade, eu fui para a prostituição. Na prostituição eu comecei a beber, comecei a fumar, e eu esperava dias de cultos de domingo, quando eram os dias que eu estava ali na redondeza, no bairro da minha casa. Eu colocava uma roupa bem curta, colocava uma camiseta acima do umbigo, e eu ia seminua na porta da igreja. Pegava o meu rádio de pilha e ficava lá na porta dançando e provocando os homens e as mulheres de Deus.
Eu quero dar um recado para você que persegue a igreja de Cristo. Você só tem duas opções: ou você se converte ou você morre. Não, Deus está dizendo para você: quem está te perseguindo, quem está trombando de você, ele só tem duas opções: ou ele converte ou ele morre. Essa menininha de blusa, essa moça de blusa azul bem clarinha, fique de pé. Ele manda aqui. Ele biou de Kenirri Chomaya Son. Enquanto eu falo de zombaria, o meu Deus fala a respeito da sua vida sentimental. Alamandekira de soube anécia. O Deus de resgate está descendo um bálsamo de mirra sobre a tua história, porque tu disse: Senhor, eu não sei o que é ser feliz, eu não sei o que é ter alegria. O Eterno diz: eu estou carimbando um documento, o qual tu veio buscar uma resposta. Lamai, que ele enviou de que refácia. O advogado disse que não, mas eu sou juiz, e quando eu entro numa causa, não tem decreto que o inimigo possa interromper. Saia daqui com o coração alegre, porque eu começo a restaurar sentimentos, começo a restaurar dignidade e restituição para a tua história, diz o Deus do resgate. É para Jesus aplaude e dá glória, porque a presença do Todo-Poderoso, Ele está na casa. Enquanto eu estou zombando, enquanto eu estou na porta dançando, zombando dos homens e mulheres de Deus, aqueles que se dizem cristão, aqueles que se dizem a quarta pessoa da Trindade, diga: eu não quero ser a quarta pessoa da Trindade. Não, porque tem pessoas que servem a Jesus e eles são especialistas em mandar os outros para o inferno. Tem pessoas que servem a Jesus e a única coisa que eles sabem dizer é: fulano não presta, vai para o inferno, vai morrer. Não, Deus não nos chamou para julgar ninguém, mas Deus nos chamou para ser agente motivador, restaurador sobre a vida de alguém. As pessoas que são intituladas como quarta pessoa da Trindade, os hiper megas crentes, aqui não tem, mas os hiper megas crentes, quando via aquela mulher seminua dançando na porta da igreja, eles desviavam o olhar, eles olhavam do outro lado para não ver o escândalo que eu estava dando. Mas o Deus de resgate usou uma criança para dizer que Ele me ama. Uma criança com apenas 6 anos de idade. Todas as vezes que ela me via alcoolizada, seminua, na porta da igreja, ela vinha correndo até mim e dizia: ah, Santão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para o teu amigo e dizer: Jesus, Ele te ama. Você fica de pé um pouco, preciosa. Relevar a coure, relemai que refai. Jesus te ama. Alamande que a chomi reface. Eu vejo Deus tomando conta da tua aliança. Alamando biqui rechou de res. Parece que está como uma esponja, e tu está entendendo sobre o que estou falando. E tu diz: Senhor, parece que vai escapar das minhas mãos, mas o Deus de resgate chegou para dar resposta. Sou eu que trago avivamento sobre o teu lar, sou eu que trago avivamento sobre a tua família. Não é o desemprego, não é a enfermidade que vai quebrar a aliança que eu, Deus, fiz contigo. Eu entro dentro desse casamento, começo a trazer a primeira alegria, a alegria do primeiro amor, e você vai testemunhar mais uma vez que o Deus do de repente visitou tua casa, diz o Senhor. Ele é maia sol de quirra, ele é baquidou de quia soube a daia cia que me refaça. Aquela menina, ela estava falando de um amor que eu não conhecia, porque o amor que eu conhecia era o amor da rua, era o amor onde se deitava em qualquer lugar, onde tinha intimidades em qualquer lugar. Aquela menina estava falando de um amor que não estava exigindo, parece que nada de mim. Eu olhava para ela e não entendia sobre o que ela falava,
mas eu recebia aquela palavra. Um dia essa menina com 6 anos chega na porta da minha casa, ela bate palma e diz: Sandrão, eu vim para fazer um convite. E eu dei um sorriso e disse: qual o convite? Ela falou: vai ter culto na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu dou um sorriso para aquela menina, porque eu já tinha assistido cultos pela televisão. Nos cultos pela televisão, eu e minha mãe, nós sentávamos, fazia aquele copão de caipirinha, cruzava a perna e ficava assistindo os pastores pregar. Às vezes os pastores diziam assim: ó, você que está sentado no sofá com esse copo de pinga, eu tenho uma palavra para você. Nós bebíamos a pinga e chorava e dizia: a palavra, é para mim. Eu já sabia quem era Jesus. Eu via os pastores expulsando inimigos malignos do corpo das pessoas na televisão, e eles diziam: qual é o seu nome, de onde você veio, para onde você vai. E o que veio na minha mente: se eu entrar na igreja dela, vai acontecer esse negócio de eu cair, vão começar a querer expulsar e eu vou passar vergonha. Eu não vou. Eu olhei para aquela menina, dei um sorriso. Ela com apenas 6 anos de idade. Eu falei para ela: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri. E ela disse: se eu for na sua, você vai? Eu falo: eu vou. Ela diz: então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu aprendo 2 coisas com essa menina. Primeiro, que para ganhar almas não precisa ter teologia, não precisa ter carteirinha de apóstolo. Não, para com esse negócio de que você não está trabalhando para Jesus porque você não é reconhecido. Lugar de reconhecimento é no IML. Aqui é lugar de adorar, de exaltar e de bem dizer ao nome santo do Senhor. Não é só a carteirinha que faz você ser bom obreiro. Não é, não. O que faz você ser um bom obreiro é quando você ama almas e vai atrás para resgatar de inferno, e o nome do Senhor ser glorificado. Pastor Rogério, fica de pé. Relemandecirra, elibiou de que ni refai alamassubiante. Enquanto eu falo dessa criança, o meu Deus manda dizer da seguinte forma: o Deus de cura está entrando dentro da tua família. Relemanda que ni refai a sou de récia. Ele é o médico dos médicos e não existe enfermidade que ele não possa curar. Hoje tu trouxe uma causa e o Senhor diz: eu vim com uma resposta para ti. Sou eu o Deus do impossível e eu vou fazer em teu favor, diz o Senhor dos exércitos. Andaia ceia, toda saia de que massi, ele que vai a sol de que choque, ai, esse miande sobre a dade, andava sol. A presença do Deus Todo-Poderoso está aqui, a presença do Deus Eterno, aquele que é, aquele que pode. Andava ceia, come ideia, ceia, basta. A menina diz: eu vou pedir para o meu pastor. Eu fico tranquila, porque o pastor dela sabe quem eu sou, quem eu era. Aquela prostituta da rua, aquela menina, ou melhor, aquela moça alcoólatra, a moça que andava seminua, a escandalosa do bairro. Eu fiquei tranquila, porque eu disse: o pastor dela jamais vai deixar com que ela vá no terreiro comigo. Passado de 7 a 8 dias, aquela menina chega em casa e chega linda. Ela bate palma, eu vou atender, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: é? Ela falou: é, porque eu pedi para o meu pastor, e o meu pastor disse que eu posso ir, porque o próprio Deus vai comigo. Eu quero deixar um adendo: quando nós exercemos a obediência, nós não andamos sozinhos, Deus anda com a gente. Não, quando nós obedecemos as nossas lideranças espirituais, nós não andamos sozinhos, o próprio Deus anda com a gente. Eu pego, é uma noite de sexta-feira, aquela menina com 6 anos, ela está bem vestida, segurando a Bíblia, decidida, ela iria comigo.
Para quem já frequentou o Espiritismo, sabe que as noites de sexta-feira são as melhores noites para fazer os trabalhos. Eu vim, na minha idade de criança até os meus 20 e poucos anos, eu fui criada abrindo túmulo de cemitério, colocando nome na boca do sapo, fazendo entregas em encruzilhadas. De sexta-feira era o dia onde nós chamávamos a linha esquerda, onde há uma potencialidade para destruir casamentos, para quebrar alianças, para fazer com que as pessoas sintam a falta da prosperidade. Aquela menina está comigo e ela diz: eu vou porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu dou uma risada e dentro de mim eu penso: coitada dela, aonde eu vou, Deus nem entra. Aquela menina está em paz. Sexta-feira, segurando na minha mão, eu estou com as guias, com os patuás, com as roupas daquele ritual. Minha mãe está indo também para o terreiro, porque ela já é mãe de santo, e nós estamos indo com aquela menina. Quando eu chego no terreiro, eu coloco aquela menina na primeira cadeira, e o que eu penso? Essa menina, ela vai ver tanto demônio, que os crentes vão ter que fazer culto de cura e libertação. Aquela menina está sentada na primeira cadeira, a cortina do terreiro está fechada, nós estamos do lado de dentro, tocamos as nossas roupas, colocamos os patuás, as guias, começamos a bater tabaque. Abre-se as cortinas e vamos começar a riscar o ponto. A mãe maior que está ali presente, ela começa a riscar o primeiro ponto e nada acontece. Nós olhamos, aquela menina está de joelhos, ela se levanta, senta e coloca a Bíblia no colo. A mãe maior risca o segundo ponto e nada acontece. A mãe maior risca o terceiro ponto, pólvora, charuto, pinga, e nada acontece. A mãe maior para, olha para quem está no palco e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: pois então tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando para você? Aplauda Jesus, glorifica Ele, exalta, bendiza o nome do Senhor. O que está em você é maior, o que está em você é maior, o que está deixar eleva-se aqui, o que está em você é Eu preciso profetizar para a tua casa, eu preciso profetizar para a tua família. Sobre a tua casa não chegará encantamento, sobre a tua casa não chegará macumba, não chegará mandinga, nenhuma ferramenta vai prosperar, porque o que está em você grita bem forte para o céu ouvir: o que está em você oh, glória a Deus, aleluia! É maior o nosso Deus, Ele é maior. Eu olho para aquela menina, uma menina com apenas 6 anos de idade. Deus para um terreiro para que o nome dele seja glorificado. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Eu estou parando as hostes da maldade dentro da tua casa para que o meu nome seja glorificado. Eu estou parando a trama do inimigo contra a tua vida, a trama do adversário contra a tua família, para que o meu nome seja glorificado. Tem uma irmã que ela está com uma blusa que eu acho que a cor é ferrugem, se não é ferrugem é marrom. Fique de pé. Você, minha filha, você. A sua é vídeo. Relamada aqui, você. Uma irmã loira de blusa, glória. Ele mandessou. Ele biou de que dirra. Ele maia soube a que ni refaça. Levanta a tua mão pro alto. O Senhor diz: sou eu Deus que quebra o arco e corto a lança. Ele manda que redai que eu me refaça.
O espírito de depressão quis visitar teu filho. Ela manda choube, a seca, nerra. E tu disse: está chegando suicídio dentro da minha casa. O Eterno está dizendo: sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega mandinga. Ela manda saia, choue. Hoje Deus chega e diz: eu vou ir na tua frente, endireitando lá uma saia, coubia. E tu vai testemunhar que toda a maldade do inferno foi neutralizada pelo poder da palavra, diz o Senhor. Quando nós saímos daquele terreiro, aquela menina, ela pega na minha mão e ela não pergunta nada. Ela simplesmente olha para mim e diz: eu vim com você na sua igreja, você vai comigo na minha? A minha perna treme, porque eu pensei: uma menina para um terreiro, um candomblé todo, imagina o que esses crentes não vão fazer comigo. Vocês dão risada porque não é com você. Eu fui até a igreja, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra. Se você me perguntar o que fora pregado, talvez eu não lembre com exatidão, mas eu lembro que eu chorava e a palavra ia renovando o meu coração. Aquela menina, ela olha para mim e fica: entrega a tua vida para Jesus. Mas eu olhava e dizia: eu não posso, porque eu tinha alguns pactos naquele terreiro, eu tinha alguns deveres a ser cumprido naquele lugar. Mas eu confesso que depois daquele culto, nunca mais eu fui a mesma. Eu estou avisando você. Quem sabe você está trazendo o seu esposo, o seu filho, sua esposa, a sogra, a mãe, o vizinho, e você está dizendo: eu convido tantas vezes para vir e eles não entregam a vida para Jesus. Fique tranquilo, porque uma vez que a palavra é lançada, nunca mais a palavra vai sair do coração dessa pessoa. Eu vou vivendo a minha vida, eu continuo naquela vida mesquinha, miserável, naquela vida pobre, não só no físico, mas principalmente no espiritual. Deus, quando Ele tem um projeto sobre a vida de alguém, você pode correr os 4 cantos desse mundo, há um caminho que Ele vai te alcançar. Deus permite que a minha mãe passe pelo câncer. Ela tem um câncer na cabeça, um câncer cefálico. Nasce atrás da orelha direita da minha mãe um nódulo do tamanho de um ovo de codorna. Por conta desse nódulo, a minha mãe perde todos os movimentos do lado esquerdo. O nódulo está do lado direito e a minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. A minha mãe começa a dar torta, com a pálpebra caída, a mão sem movimento, a perna sem forças. E o médico diz: olha, não vale a pena tirar esse nódulo, porque se mexer, a sua mãe pode perder todos os movimentos de vez. Nós vamos entrar com quimioterapia, com rádio, e vamos ver o que acontece. Quando nós recebemos essa notícia, eu e minha mãe, a primeira coisa que eu lembrei: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu lembrei desse Jesus que é amor, desse Jesus que é vida, desse Jesus que é paz, desse Jesus que é resgate. Eu estou na fila do CRAS, na fila da onde as pessoas em estado vulnerável recebem a sua cesta básica. Eu estou bêbada esperando a cesta. Quando eu pego aquela cesta básica, eu vou indo para casa cambaleando, vou chorando pela enfermidade da minha mãe. E o pastor da igreja passa para o carro e ele diz assim: dona Sandra, a senhora quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: quero. Eu bêbada, coloco a cesta no carro, ele liga o carro e vai embora. Eu falo: mas crente é um bicho esquisito, né? Se ele vai lá em casa, por que ele já não leva eu também? Eu entendi que o cristão, ele não é esquisito, ele é sábio. Quantas lutas você tem passado porque você tem colocado qualquer um dentro da tua casa? Quantas dificuldades você tem passado porque você tem colocado qualquer um na sua história? Ei, querido, ei, querida, a tua casa tem que ser blindada. É melhor ser chamado de antipático do que ser destruído pelas armadilhas do diabo. Começa a blindar a tua casa, começa a guardar quem entra e quem sai. Ah, pastor, então eu não posso ter amigo? Pode sim, tem amigo para ir na cafeteria,
igreja, tem amigo para ir na lanchonete, mas dentro da minha casa eu não quero só amigo, eu quero pessoas leais para conhecer a minha intimidade. Vou deixar uma dica aqui: amigo do seu inimigo, ele não é o seu amigo. Ou fala mal ou anda junto, os dois estão ficando feio. Enquanto aquele pastor está levando a cesta, eu vou para o bar. Vou para o bar, começo a beber. E quando eu estou bebendo, eu lembro: Jesus, Ele te ama. Eu entro no bar, eu entro dentro do banheiro daquele bar. Eu nunca tinha dobrado os meus joelhos, eu nunca tinha orado, mas naquele banheiro eu dobro os meus joelhos, começo a chorar. E eu digo: Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou entregar a minha vida a Ti, e jamais eu vou desistir de Te servir. Levanto daquele banheiro, vou embora para casa. Quando eu chego em casa, minha mãe, deitada devido à enfermidade, ela diz: filha, o pastor trouxe a sua cesta. E ela começa a falar do pastor. Ela diz assim: olha, eu não sei se você já observou, minha mãe nunca tinha ido na igreja. Eu não sei se você já observou, mas o pastor, quando vai sair, a esposa leva ele até a porta. Quando chega na porta, ele beija a esposa. Os filhos, quando vão à escola, falam um tal de paz do Senhor. A minha mãe estava falando a respeito de família. Embora ela nunca tivesse entrado dentro de uma igreja evangélica, ela estava observando o valor de uma família. Talvez você quer ser super cristã aqui dentro, mas o maior testemunho você precisa dar dentro da tua casa. Sorria, os teus vizinhos estão te filmando. Sorria, os teus amigos estão te observando. Não adianta aqui na igreja cair. O importante não é cair na igreja. Eu quero saber como é que você fica de pé quando você está dentro da tua casa. Não, pastora, eu fui no culto, eu recebi tanto poder. E o que é que você tem feito com esse poder dentro da tua casa? Como tem sido a tua vida com o teu marido, com o teu filho, com os teus vizinhos? Não, você é aquela mulher que compra roupa nova, toalha nova, copo novo para dia especial. Essa mulher não brilha, porque a mulher que brilha todo dia é um dia especial. A minha mãe, ela fala daquela família e ela diz: por que você não pega a cesta e não dá para a família desse pastor? Eu olho para minha mãe, dou um sorrisinho e falo: mãe, pobre ajudando pobre. E ela diz: filha, vai lá. Eu vou, o pastor, ele morava no fundo da igreja. Eu bato palmas, ele vem me receber. E quando ele vem me receber, eu estou com a cesta nas mãos, ele dá um sorriso e ele diz assim: seja bem-vinda. Deus já tinha dito que você viria. Eu entrego a cesta para ele, quero voltar. E ele diz: vem cá. Eu entro dentro da igreja, ele chama sua esposa, ele chama seus filhos. E ele diz: eu posso orar por você? Eu digo: pode. Eu estou bêbada, estou cheirando cigarro, estou semi-nua. Eu dobro os meus joelhos, e quando eu dobro os meus joelhos, a oração dele começa assim: Deus, está aqui a tua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Na mesma hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei dali totalmente restaurada. Eu levantei sem cheirar pinga, sem cheirar cigarro, limpa, liberta pelo poder da palavra. Não, levanta a mão para o alto, porque o Deus de resgate está chegando aqui. O Deus da libertação, Ele está, Ele é o Deus que está restaurando a tua vida. Você fica de pé, essa roupa estampada, Relemandekirra, Elibiou de Keni Retobia Relidefase. Eu sei que não tenho condições e nem tempo de contar o meu testemunho todo, mas eu passei por alguns problemas no meu casamento. Hoje eu sou uma mulher divorciada, mas até então, enquanto eu estava casada, eu vivia um casamento fracassado, um casamento onde não existia alegria. Talvez você vai dizer: por que você está dizendo isso para mim? Porque dentro desse casamento eu morri. Embora o casal fosse pastores, embora nós cuidássemos de outra vida,
eu não sabia cuidar da minha vida. Saiu o brilho dos meus olhos, saiu a minha alegria. Eu lembro que para todas que eu olhava, eu me sentia inferior. E eu dizia: Deus, não consigo segurar esse casamento. Eu era uma mulher traída, eu era uma mulher humilhada diante da sociedade. Servia a Deus no altar, mas eu tinha vergonha da história da minha família. O meu tão esposo, na época do casamento, ele teve uma filha com uma outra mulher. Eu, querendo ser super mulher, eu trouxe essa criança para dentro de casa, mas só serviu para mim entrar numa depressão. Deus está dizendo: eu estou te abraçando hoje. Um dia eu cheguei em casa, esse homem tinha ido embora, tinha ido morar com uma das melhores das minhas amigas. Ela largou do marido, ele me abandonou, e eles foram construir uma nova vida. Eu achei que seria o fim da minha vida, que tudo ia acabar para mim, mas Deus me trouxe para perto dele e me reconstruiu novamente. O Eterno está dizendo: não há depressão, não vai te matar. Você está perdendo o brilho e muitas das vezes você diz: cadê eu? Aonde eu estou? De que rebasse? Palavra de humilhações que tem colocado você para baixo. Mas hoje o Dagabol de Récia, o Deus que visita a alma, ele veio aqui para dizer: eu te amo. Eu já vi a tua dor, Amanda, Cabaia, Súbia. Eu já ouvi a tua lágrima quando tu deita e espera um abraço e o abraço não vem. Mas hoje o Espírito Santo diz: eu venho te abraçar. Quebrando a Súbia, Nécia, Dadacirra. Ah, não, ele vai chegar a tempo, porque tu diz: eu vou morrer dentro dessa casa. Mas Deus está dizendo: eu estou entrando dentro e vou trazer vida, vou trazer vida, vou trazer vida. Aplaude Jesus, aplaude, aplaude, engrandece a Ele. Ele passou ideia sei que ele biou de faitobia. Eu cheguei em casa liberta. Cheguei em casa, aquela jovem que prostituía, bebia, fumava. Eu cheguei com outra aparência dentro da minha casa, uma paz tão grande, uma alegria imensurável. Eu vi a minha mãe doente, sorri para ela e disse: mãe, eu encontrei Jesus. Jesus, ele me achou. Que Jesus te ache nessa noite, que Jesus te ache no meio das dores, que Jesus te ache no meio das aflições, que o Deus de resgate te encontre nessa noite, que você possa saber que para cada dia de vergonha, Deus já preparou para você uma dupla honra. Eu entreguei a minha vida para Jesus e eu ia para a igreja seminua. Eu ia o que eu tinha, shorts curtos, blusa amarrada acima do umbigo, mas eu ia numa igreja sarada. Diga: eu preciso ser uma igreja sarada. Aquelas mulheres me colocavam no meio delas e me abraçavam e dizia: que bom que você chegou. Aquelas mulheres me amavam. Havia momentos em que o Espírito Santo me tomava e eu mesmo seminua, eu pulava, falava em línguas e eu não fui recriminado. Eu lembro que aquelas mulheres fizeram um bazar, onde nós fomos ali fazer trocas de roupa, mas tudo isso era para me conquistar. Comecei a usar roupas diferentes, comecei a me vestir diferente. Eu cheguei na igreja semi-analfabeto. A minha mãe tinha até o 2º grau. Eu e minha mãe voltamos a estudar. Peraí, a minha mãe mesmo doente, ela ia lá na porta da igreja, bêbada. Quando vem de uma igreja tradicional, aquelas que falam: agora é a vez do ciclo de oração, agora é a vez da mocidade. Quando chegava a vez do ciclo de oração, minha mãe bêbada na porta, ela dizia: não, espera aí, canta aquele hino, segura na mão de Deus. E eu chorava, e eu dizia: que bom que a minha mãe está aí na porta, porque quando ela não estava na porta, ela estava na rua bêbada, caída no chão, cachorro lambendo a boca da minha mãe. Um dia o pastor, ele disse: já que a sua mãe não entra dentro da igreja, nós, igreja, vamos até a sua casa. A minha mãe está cometida do câncer, do alcoolismo, andando torta, se arrastando. A igreja vai até em casa, faz um culto. A minha mãe chora, mas não entrega a vida para Jesus. Quando é pela madrugada, os irmãos vão embora,
A minha mãe está com 1 litro de pinga dentro de casa, lacrado, atrás do botijão de... Quando os irmãos vão embora, ela fala: graças a Deus que esses crentes foram embora. Eu não vi a hora de tomar minha pinga. Ela vai atrás do botijão de gás, e quando ela ergue aquele litro de pinga do jeito que ela colocou, dentro do saco de papel lacrado, aquele litro de pinga estava totalmente vazio. A minha mãe começou a chorar, e ela disse: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Eu quero declarar, aleluia, louvado e engrandecido é Deus, é Deus. Eu quero declarar no dia de hoje que o Deus de maravilhas vai visitar a tua casa. Não, você não vai ganhar quando muito falar, os sinais de Deus vai entrar dentro da sua casa. A minha mãe, ela entrega a vida para Jesus. Está só eu e ela. Eu via o meu pastor dizer assim: vamos orar. E quando ele colocava a igreja para orar, ele dizia: inefável amor de Cristo, que a benignidade infalível. Eu não sabia o que era. Eu falei: mãe, eu não sei orar. A senhora aceitou Jesus, está tudo certo. Amanhã eu chamo o pastor vai chamar o inefável e ele vai vir dar um jeito de nós, porque eu não sabia o que era inefável. Nós éramos analfabetos. O pastor veio até a minha casa. Na madrugada, Deus me acorda. A minha mãe está com aquele nódulo do tamanho de um grão, tamanho de um ovo de codorna atrás da orelha. De madrugada Deus me acorda e Ele me chama para orar. Como eu disse, eu não sabia orar. Eu fui até a sala, dobro os meus joelhos, e eu estou falando com Deus assim como eu estou falando com você. E eu estava dizendo: Deus, cura minha mãe. E Deus falou assim: então levanta, que eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. Quem está esperando um milagre dentro da casa? Eu vou até a minha mãe. Eu chego na minha mãe, eu começo a orar a oração que Deus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, a minha mãe, ela vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, onde tem gilete, cabelo, tem cigarro, tem lápis. Eu saio correndo, chamo o pastor entra dentro de casa, estoura aquela bola, sai um cheiro fétido dentro de casa. Minha mãe começa a se contorcer toda, a gosmar, e ela desmaia. O pastor diz assim: ó, pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu quero que você seja profeta nessa noite e declare bem alto: chegou libertação e salvação para minha casa. Chegou libertação e salvação para dentro da minha casa. Eu vou dormir, e é lógico que eu durmo preocupada. E pela manhã, quando eu acordo, a minha mãe está passando café e ela está cantando. Quando eu chego perto da minha mãe está com os movimentos normais. E aonde tinha aquele ovo de codorna, tem 25 pontos. Deus curou a minha mãe do câncer. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, porque o Deus que cura câncer, Ele está aqui. O Deus que resgata a saúde, Ele está aqui. Eu e minha mãe fomos servir ao Senhor. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha mãe morreu no ano de 2017. Ela morreu no meu colo. Eu chego em casa diante da dor do divórcio, diante da dor do abandono, diante das dores da perda, da vergonha, diante das dores da humilhação que eu estava passando. Eu chego em casa, a minha mãe me abraça e ela diz: filha, eu tenho uma novidade para você. E eu falei: qual é, mãe? Ela falou: eu tive um sonho e eu vou morrer. Eu falei: eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou passando por tanta vergonha. Eu estava olhando aquelas pessoas que se diziam meus amigos, do lado do meu marido, porque ainda não tinha saído do divórcio, juntamente com a nova esposa dele, e dizendo assim: agora sim, o pastor tem uma mulher bonita, aceita que dói menos. E aquilo trazia dor na minha alma. Eu chorava. E a minha mãe dizia assim: olha, você tem que suportar o processo para alcançar o propósito de Deus na sua vida. Só que eu vou morrer. Eu abraço minha mãe, começo a chorar.
ela passa mal e nós vamos até Sorocaba. Quando nós chegamos em Sorocaba, o médico disse assim: não tem mais o que fazer com a sua mãe, ela está com metástase, o corpo está tomado pelo câncer. A minha mãe me abraça e diz: filha, eu não disse que eu ia morrer? E nós começamos a conversar. Ela disse: olha, eu tive um sonho. Nesse sonho eu subia uma escada. No topo daquela escada tinha um homem. Quando eu me cansava, eu disse a esse homem: eu quero descer, porque eu preciso descansar e cuidar da minha filha. Esse homem se voltou para mim e disse: não, você sobe comigo e da sua filha cuido eu. A minha mãe entendeu que ela ia morrer. Eu também entendi. E a minha mãe deixou 2 decretos para mim. O primeiro decreto que a minha mãe deixou foi esse: o escolhido, ele não tem escolha. Dá uma olhada pro teu marido, pra tua esposa, para alguém que está do teu lado, e diga: você é um escolhido. Você não tem escolha. Não, eu sei que há momentos que nós queremos desistir, há momentos que nós queremos jogar a toalha, há momentos que nós dizemos: eu não aguento mais. Mas eu trouxe a sua memória que você é um escolhido e você não tem escolha. Não, para com esse negócio: hoje eu não canto, hoje eu não prego. Não, aquele que te escolheu, ele conhece a sua estrutura. Continue fazendo a obra, porque de você cuida Deus. A segunda fala que a minha mãe deixou foi: carregue a sua cruz, não arraste. Para com esse negócio de ficar tirando foto seminua para provocar outra. Para com esse negócio de expor as suas dores no Instagram. Para com esse negócio de ficar dando indireta. Você é escolhido, você é elegante, você sabe passar pela prova. Carregue a sua cruz, não arraste. A minha mãe, ela morreu no ano de 2017. E eu passei por muitas perdas, passei por muitas dores, mas em tudo a mão de Deus se fez presente comigo. Em tudo a mão de Deus me guardou. E é por isso que hoje eu estou falando de um Deus de resgate. O Deus que visitou a minha história, que olhou para uma criança que teve a vida destruída, que teve a adolescência roubada pelo inimigo, que mesmo depois de adulta veio e saqueou um casamento. No ano de 2017, o homem, o pedófilo, ele me chamou para dentro da sua casa, junto com a sua família, sua esposa, seus filhos. E ele estava numa cama com câncer. E ele disse: Sandra, eu preciso pedir perdão para você. Eu lembro que eu chorei, abracei aquele homem e falei: você está perdoado faz tempo. Muitas das vezes nós queremos carregar a dor da mágoa, a dor da angústia, mas o Deus de restauração, Ele nos quer limpo para fazer o melhor em nós e sobre nós. Eu abraço aquele homem e depois de 5 dias aquele homem morre. A família dele me chama para fazer o sepultamento dele. Quando eu estou fazendo o sepultamento daquele homem, o meu Deus disse assim: a partir de agora, descansa o teu coração, porque eu vou assumir a tua história. Eu perdi tudo. Eu cheguei a tomar banho de sabão e passar óleo de cozinha na perna. Eu cheguei a andar com uma marmitinha plástica dentro da minha bolsa para ir almoçar na casa das minhas tão poucas amigas que ficaram, para que elas viessem trazer comida para mim. Eu entrei num estado tão deplorável, servindo ao Senhor, sem nenhum momento sair do altar, a ponto de colocar uma corda no fundo de casa e dizer: eu vou me matar, porque eu não sei viver sem meu marido, eu não sei viver sem esse homem. Talvez o nome dele fosse Oxigênio, porque a única coisa que não pode faltar para nós é Deus e oxigênio. Dá uma olhada para essa amiga e diz: é só um homem, você não sabe viver sem Deus e sem oxigênio. Para com isso. Para com esse negócio: sem ele eu não vivo, eu não sei o que fazer. Não, é só um. Você não vive sem Deus e sem o oxigênio. Eu fui tomando posição. Da minha posição, eu fiquei numa posição de uma mulher derrotada. Eu ia trabalhar, quando eu voltava do serviço, eu deitava no chão e eu chorava. Eu fui morar na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, as pessoas chegavam e diziam assim: ai, sabe essa geladeira? Você vai olhar para ela e vai lembrar da sua mãe. Posso levar? Levava a geladeira. Sabe esse celular? Você vai olhar para o celular e vai lembrar da sua mãe. Levar o celular.
São pessoas que são como urubus, que quando nos vê morto, querem levar o pouco que nós temos. Eu fiquei dentro daquela casa com um colchão de solteiro, mas Deus levantou uma pessoa muito especial para me ajudar. Levantou uma amiga, uma nova convertida, que eu batizei, e eu tenho a liberdade hoje de chamar de minha melhor amiga. Essa minha melhor amiga, ela ficava na porta conversando comigo pelo WhatsApp, e ela dizia: pastor, abre a porta, eu trouxe comida para você. Ela lavava minha roupa, ela fazia as minhas agendas. Quantas das vezes eu dizia: olha, eu vou me matar. Ela dizia: tá bom, a senhora prega primeiro e depois a senhora se mata. E aí eu ia pregar, voltava feliz, voltava contente. Eu não podia deixar de agradecer a você, Marina. Marina não sapateou, não falou em línguas estranhas, não profetizou, mas ela cuidou de mim. E hoje parte do que eu sou, 90% é Deus e 10% é porque Deus me deu uma boa amiga. Ei, procure amigas que no dia da sua dor elas estejam do teu lado, que no dia das suas dores elas te abraçam e digam: pode contar comigo. Não, eu não sei profetizar, eu não sei sapatear, mas eu sei cuidar, eu sei amar, e o meu amor vai ser suficiente para te restaurar. Aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. Não quero ter amigas para ir para o shopping, não quero amigas para ir para o churrasco. Sabe o que eu achava mais lindo, e acho até hoje? Que a Marina, ela viu todos os meus fracassos, ela viu todas as minhas dores, e ela me levava para pregar, sabendo que estava levando para pregar uma pastora destruída, uma pastora que estava derrotada, que estava depressiva. Mas ela sentava na primeira cadeira e dizia: minha pastora. Ela nunca expôs a minha dor, sempre andou lado a lado comigo. Eu peço a Deus que Deus dê para nós amigos leais, porque amigo fiel, ele só é fiel de frente, mas o leal também é nas costas. Que nessa noite você, no momento de dor e de tristeza, que Deus levante amigos leais para te acompanhar na sua jornada. Hoje fazem 8 anos que nós estamos caminhando na plataforma da graça que se chama Jesus Cristo. No meio das dores, eu tive uma doença chamada alopécia, onde eu perdi todo o pelo do corpo, fiquei careca, perdi todo o pelo, e eu tentei camuflar a minha dor usando lace, disfarçando. E eu tenho um neto maravilhoso chamado João Pedro, e João Pedro me ensinou o que é aceitar o processo. João Pedro um dia chega em casa e ele fala: vó, lá na minha casa nós temos um costume, presente é uma vez só no ano, dezembro. É o presente de aniversário, de Natal, Ano Novo, Páscoa, um presente só, mas a gente pode escolher o que quiser. O meu neto chegou até mim e ele disse assim: vó, esse ano eu quero ganhar um drone. Pessoal da mídia, não é o drone igual de vocês chique não, é drone de criança. Eu falei: eu vou dar. Eu fui até a loja, comprei o drone para o meu neto. Eu estava no processo da dor, no processo da perda. Compro o drone para o meu neto, e meu neto está em casa sozinho, brincando, distraído. E eu chego do serviço, eu olho ele brincando com aquele drone está subindo baixinho. E eu falo para ele: mas você pede uma coisa que você não sabe nem brincar? Tiro o controle da mão dele e começo a mexer, e o drone começa a subir alto. Ele subiu tão alto que a minha esperança é encontrar aqui em Santo Amaro, porque nunca mais eu achei aquele drone. O meu neto, ele não falou nada. Ele olhava para minha mão com o drone, com o controle na mão, olhava para o drone subindo, olhava para minha mão, olhava para o drone subindo, e o drone desapareceu. Eu olho para ele, porque ele é uma criança, e eu digo: João Pedro, não chore, amanhã mesmo a avó traz outro drone para você. Fui na loja, comprei outro drone em 10 suaves prestação. Cheguei em casa, dei o drone para ele. Se você perguntar para mim, já fazem 8 anos, eu não sei nem a cor daquele drone, eu não olhei. Mas um dia meu neto chega em casa, eu estou chorando muito, e ele está jogando bola. Ele chega suado, sem camisa, coloca a mão no meu ombro e fala: oi vó. Eu falei: João Pedro, eu estou orando, de joelhos orando. Ele falou: você está orando por quê? Eu falei: João Pedro, você não está vendo o que a avó está vivendo? Ele falou: vó, a senhora tem um defeito. E eu parei, olhei para aquele menino de 8 anos e falei: eu tenho um defeito. Ele falou: é.
E eu pensei em corrigi-lo, mas Deus falou: escuta ele. Ele falou: vó, a senhora está preocupado com quem está voando alto. O importante não é a altura do voo, o importante é onde está o controle. Ô querido, talvez você chegou aqui e está dizendo: eu estou derrotado, eu estou perdido. O importante não é como você está voando, o que importa é que o controle está na mão de Deus. E se o controle está na mão de Deus, você terá vitória pelo poder dessa palavra. Num dia comum, Deus me abraça e Ele diz: eu sou o seu marido. Ele mudou a minha história, Ele me resgatou, Ele me restaurou. Hoje eu posso de pé dizer que eu sou uma mulher feliz, curada. Pastora, seu marido voltou? Graças a Deus que não. Ou por que eu digo graças a Deus? Porque eu fiz campanha para Deus restaurar meu casamento. Eu acredito num Deus que restaura casamento, mas eu acredito também que a vontade dele tem que prevalecer na nossa vida. Eu fiz campanha durante 3 anos para que meu esposo voltasse. Eu olhava nas redes sociais e postava as fotos da sua alegria, do seu novo casamento. Eu chorava e dizia: Deus, traz esse homem de volta. Deus, faz alguma coisa por mim. Um dia Deus me levou num altar para pregar. Eu estou no altar, terminei de pregar. A pastora daquele altar disse para mim: eu quero que você vá na minha casa. A pastora não sabia que eu era divorciada, não sabia que eu estava numa campanha de restauração para casamento. E eu vou na casa daquela pastora. Quando eu chego na casa daquela pastora, tem um homem que devia ter 1,80 m, 1,85 m, mas na cama ele não passava de 1,60 m. Ele estava com sonda, com fralda, com oxigênio, todo paralisado na cama. Eu olho para aquele homem na cama, um homem bem clarinho, e eu olho para aquela pastora linda, empoderada, e digo: o que foi? É seu irmão? Ela disse: não, meu marido. Ele foi embora de casa com outra mulher, ficou 12 anos fora. E eu disse que Deus não tinha capacidade de trazer meu marido de volta. E Deus disse: eu trago, nem que seja esmagado. E meu marido voltou nesse estado. Naquele dia eu entendi e disse: Deus, não precisa trazer de volta. Eu quero que ele seja feliz e eu quero ser feliz também. Ei, para de forçar a barra com Deus. Aceita o que Deus tem para a tua história. Não, porque se Deus não restaurar eu desvio. Se Deus não fizer eu saio. Não, é melhor ser sozinha com Deus do que estragar a vida de alguém por conta da tua vontade. Hoje eu posso dizer obrigado, porque Deus não respondeu a minha oração. Ele me abraçou e disse: eu sou o teu marido, e ele me sustenta até o dia de hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé. O Deus de resgate visitou a minha casa, visitou a minha história. Eu vim de uma casa pequena, em extremo estado de pobreza. Deus foi mudando dia após dia. Mesmo servindo ao Senhor, eu passei por muitas dores, mas a bondade de Deus me alcançou. O povo israelita, Isaías estava trazendo à memória essa bondade. Ele estava dizendo: eu sei que você tem dores e tem problemas, mas não lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Deus está fazendo uma coisa nova. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu quero dizer que Deus está escrevendo uma história nova sobre a tua vida. Eu quero declarar na noite de hoje que, independente de quem foi, o que importa é quem ficou. E quem ficou é suficiente para trazer de volta a alegria. Se ficou Deus, diga: se ficou Deus, ficou tudo.